Voltei com uma dor de cabeça terrível, algemado a um aquecedor. Ouvi minha esposa infiel dizer ao amante dela: espero ter colocado pó suficiente na bebida dele para mate. Oi, meu nome é Simon e eu tenho problemas de raiva. Achei que tinha lidado com eles, mas, na verdade, eu só estava suprimindo. Quando criança, fui obrigado pelo tribunal a fazer terapia de controle de raiva e tomar medicação. Mas tudo isso já ficou para trás, e os registros estão selados. Sempre fui um lutador. Crescer em uma família com 6 filhos faz de você o menor da ninhada. Meus pais eram pessoas trabalhadoras, simples, mas grandes defensores do estilo de criação rígido. Isso aconteceu com todos nós, inclusive com as meninas. Se passássemos dos limites, recebíamos um doloroso lembrete e éramos colocados de volta no nosso lugar. Nós, crianças, também brigávamos. Sendo mais jovem e o menor, muitas vezes eu acabava no fundo do poço, então precisei usar minha inteligência e alguns truques sujos para levar vantagem. Eu era tão bom nisso, que meus irmãos mais velhos ficavam receosos de entrar em uma briga mano a mano comigo. Ainda assim, discutíamos e brigávamos, como irmãos devem fazer. Pode parecer que eu vivia em um lar abusivo, mas isso está longe de ser verdade. Nós nos amávamos, e, se alguém de fora estragasse o relacionamento com qualquer um de nós, teria que se ver comigo. O mesmo valia para todos na família. Porém, dentro de casa, enfrentávamos os problemas normais de uma família de baixa renda tentando sobreviver. Deixe-me apresentar minha família. Minha mãe, cujo verdadeiro nome era Mary Beth, mas que eu nunca ousaria usar, mesmo agora, era uma mulher incrível. Esperta como um chicote, com um rosto sério e traços delicados, ela governava a casa. Era quem mais frequentemente aplicava punições. Até meu pai saía do caminho quando ela estava com raiva. Ela cuidava da casa, olhava pelos filhos, e pela manhã, trabalhava como faxineira em casas de elite do outro lado da cidade. Nunca vi essa mulher parada. Ela estava sempre em movimento. Meu pai, cujo verdadeiro nome era Daro, não era um homem particularmente grande, com seus 1,73 de altura. Mas, meu Deus, ele era forte. Não havia nada que ele não pudesse mover. Ele trabalhava como mecânico em um depósito local de caminhões, cuidando da frota deles. Às vezes, quando faltavam motoristas, ele assumia o volante. Era raro, mas um privilégio muito bem-vindo acompanhar uma de suas viagens. Normalmente, eram viagens locais e nunca passavam da noite. Acima de tudo, lembro-me do cheiro dele. Ele sempre cheirava a diesel. Bella era a filha mais velha e tinha 8 anos a mais do que eu. Depois vieram Tom e James, gêmeos que tinham 6 anos a mais. David era 4 anos mais velho. David deveria ser o último filho, mas meus pais decidiram que queriam outra menina e tentaram novamente. Foram abençoados com Mary apenas 12 meses após o nascimento de David. Isso deveria encerrar a família, mas o destino tinha outros planos. Como resultado de uma noite regada a álcool e de um diafragma mal colocado, 3 anos depois eu nasci. Não me interprete mal. Embora eu tenha sido um erro, nunca fui tratado de forma diferente ou amado menos do que meus irmãos. No entanto, cresci um pouco distante deles e passei muito tempo sozinho, brincando e explorando o quintal da nossa casa. Agora, vamos ao incidente que me levou ao tribunal. Eu tinha 15 anos na época e estava voltando da escola. Como já mencionei, não éramos ricos. Na verdade, éramos muito pobres, e por isso, frequentemente nos tornávamos alvo de piadas e zombarias. Meus irmãos passaram por isso, mas, depois dos 2 primeiros anos de escola de Bella, ela sempre teve os irmãos para apoiá-la. Bella tinha Tom e James, e eles tinham um ao outro. Quando David começou na escola, Tom e James ainda estavam lá. Quando Mary foi para a escola, David estava lá para protegê-la como um irmão mais velho. Mas, quando eu comecei, David já tinha saído. Embora Mary estivesse lá, como menina, ela não tinha força suficiente para me proteger. Não que eu precisasse. Nas primeiras semanas, tive várias brigas com estudantes mais velhos, e rapidamente convenci meus colegas de que mexer comigo era uma péssima ideia. Depois de cada briga, eu voltava para casa com uma carta para meus pais, e era punido novamente por causar problemas. Eu achava isso injusto, mas sabia que reclamar só pioraria as coisas. No entanto, isso alimentava minha raiva para a próxima luta, e eu me fortalecia com ela. O que acabou levando à minha expulsão da escola, e a comparecer perante um juiz aconteceu enquanto eu voltava para casa. Eu estava caminhando por um caminho, a cerca de 1 quilômetro da nossa casa, quando ouvi risadas e alguém chorando. Ao me aproximar de uma leve curva na estrada, vi um grupo de 4 adolescentes cercando minha irmã Mary. Eles tinham a mochila dela e a jogavam de um lado para o outro, machucando-a. Eu deixei minha raiva explodir. Embora tenha defendido minha irmã, o advogado de acusação me chamou de selvagem, um homem imprevisível e perigoso. O que eu fiz com aqueles pobres e inocentes garotos foi além do que seria uma defesa razoável por minha irmã, mesmo que a versão dela fosse verdadeira. O tribunal concordou, e fui enviado para uma detenção juvenil até meu aniversário de 18 anos. Como mencionei, fui obrigado a participar de terapia de controle de raiva antes de ser levado. Minha família teve permissão para se despedir de mim. Eu estava de cabeça baixa, envergonhado, enquanto minha mãe me olhava com um olhar fixo. Nunca consegui entender o que ela estava pensando. Então, vi algo que nunca tinha visto antes. Uma lágrima rolou por sua bochecha. Ela me abraçou com força, e sussurrou em meu ouvido que estava orgulhosa de mim. Não esperava essa reação e fiquei atordoado. Recebi abraços do meu pai e do resto da família, e até um beijo no rosto de Bella e Mary,
que permaneceram comigo por mais tempo. Cada um deles me disse o quanto estavam orgulhosos por eu ter protegido minha irmã. A prisão para onde fui levado ficava do outro lado do estado, então eu não esperava que eles me visitassem. Foi difícil na colônia, mas eu consegui me virar. Minha vida até ali já tinha me ensinado a cuidar de mim mesmo, e depois de alguns confrontos com as chamadas autoridades, eles perceberam que era mais fácil me deixar em paz. Isso não significa que eu não tenha sido provocado ou me envolvido em brigas, mas conquistei respeito suficiente para que me deixassem quieto. No último ano da minha detenção, fui surpreendido ao ser informado de que tinha visitantes. Fui levado à sala de visitas, onde estavam Bella e um jovem. Bella tinha se transformado em uma jovem impressionante. Não era uma beleza clássica, mas isso era esperado, dado seu porte físico. Seu rosto não era tão severo quanto da nossa mãe, mas seus olhos eram os mesmos. Ela me olhou com tristeza. O nome do homem era Gerald, aparentemente seu marido. Eles estavam casados havia um ano, e ele era um vendedor viajante. Parecia ser uma boa pessoa, mas permaneceu em silêncio. Simon, Bella começou, não há uma maneira fácil de dizer isso, então vou direto ao ponto. Houve um acidente em casa, um incêndio, mamãe, papai e os outros. Naquele momento, lágrimas encheram seus olhos, e ela começou a soluçar. Todos morreram. Ela me abraçou e começou a chorar no meu ombro. Gerald ficou por perto, batendo desajeitadamente em suas costas e murmurando algo inarticulado. Eu não abracei Bella, apenas fiquei lá, olhando para ela, sem sentir nada. Finalmente, os guardas nos separaram, e depois de mais uma hora de visita, Bella e Gerald foram embora. Levaria vários anos até que eu visse Bella novamente. Assim se passaram os anos da minha detenção. Sessões semanais de terapia de controle de raiva, 2 vezes por semana, complementadas por medicações que logo aprendi a engolir e cuspir quando estava sozinho, pareciam ter curado minha raiva. No meu aniversário de 18 anos, fui declarado apto para voltar à sociedade. Enquanto estava na prisão, recebi um certificado de conclusão escolar e meu arquivo pessoal foi encerrado. Eu tinha uma ficha limpa. Recebi $200 e uma passagem de ônibus para a cidade mais próxima, com as palavras de despedida: não deixe a porta bater em você no caminho de saída. Não fiquei na cidade local, mas troquei minha passagem e viajei para outro estado. Todos sabiam que a colônia local liberava seus prisioneiros na cidade próxima, então não havia como evitar os olhares desconfiados. No entanto, quando cheguei a Jacksonville, Ohio, comecei de novo com uma ficha limpa. Contei às pessoas que fui forçado a deixar minha cidade devido a um incêndio que matou minha família, e que, sem família ou amigos, decidi tentar construir meu futuro em uma nova cidade. Logo encontrei trabalho em uma pequena oficina mecânica, consegui moradia e comecei a reconstruir minha vida. Trabalhei duro, minha criação não permitia outra coisa. Com o tempo, fui ganhando mais responsabilidades. Aparentemente, eu havia herdado a aptidão mecânica do meu pai e achei o trabalho fácil e agradável. Minhas habilidades foram notadas, e fui enviado para um curso de um dia de isenção. Em apenas 6 anos, tornei-me um mecânico qualificado. Minha vida estava de volta ao normal, e eu estava aproveitando-a. O dono da oficina, Mike, era apenas 5 anos mais velho do que eu, mas conseguiu se casar bem. Sua esposa tinha dinheiro e forneceu os fundos para ele abrir o negócio. Achei o relacionamento deles um pouco estranho. Quando estávamos sozinhos, ele era uma figura maravilhosa, cheio de piadas e sem medo de contá-las. No entanto, quando Stephanie estava por perto, ele era muito mais reservado e sempre um pouco tenso. Stephanie, por outro lado, era encantadora. 2 anos mais nova que Mike, ela tinha cabelos castanhos longos e olhos verdes brilhantes. Ela nunca perdia a compostura e flertava com todos, até comigo. No início, achei desconfortável e até mencionei isso a Mike, temendo que ele pensasse que eu estava tentando interferir em seu casamento. Ele riu disso. Ela só gosta de ser o centro das atenções, disse ele. 3 anos depois, uma tragédia aconteceu. Mike morreu em um acidente na oficina. Eu saí para testar um carro, e ao voltar, encontrei o xerife e o corpo de bombeiros local tentando resgatá-lo. Mas já era tarde demais. No dia seguinte ao funeral, sua viúva veio ao meu apartamento. A oficina estava fechada após o acidente, tanto por necessidade de investigação quanto por respeito. A morte de Mike foi considerada acidental. Ele deveria ter usado os suportes para sustentar o carro, mas estava com pressa para terminar o trabalho e arriscou. Isso me surpreendeu, já que nunca o tinha visto fazer isso antes, mas todos tomamos atalhos de vez em quando. Simon. Ela disse, precisamos conversar. Eu a convidei para entrar, e ela foi direto ao ponto. Preciso que você assuma a oficina. O quê? Eu fiquei surpreso. Eu sou um mecânico. Não tenho conhecimento suficiente para administrar um negócio. Mike também não sabia quando nos conhecemos. Ela respondeu. Eu estou estudando administração e ensinei a ele como gerenciar a oficina. Farei o mesmo com você. A cidade precisa de uma oficina. Senão as pessoas terão que viajar quilômetros para consertar seus carros. Você precisa de um emprego, e eu preciso de um homem para comandar a oficina. Eu não entendo nada de reformas, mas podemos fazer isso juntos. O que me diz? Pensei por alguns minutos. Como isso funcionaria? Perguntei. Como você sabe, eu ajudei Mike a montar o negócio, então éramos sócios. Ele contribuiu com parte do capital, e eu forneci o restante. Depois que você apareceu, ele teve tempo livre suficiente para gerenciar a oficina e também trabalhar nela.
Então, eu me aposentei e deixei vocês dois sozinhos. Este ano, íamos começar uma família. Os olhos dela se encheram de lágrimas, e inconscientemente, eu a abracei. Ela chorou silenciosamente por um tempo, e em seguida, fez um esforço visível para se recompor. O que proponho é uma sociedade. Sei quanto Mike te pagou ao longo dos anos, e também sei que você não gasta muito dinheiro. Imagino que tem algumas economias. Ela disse, me olhando de forma questionadora. Tenho um pouco de dinheiro, respondi, um pouco cansado. Não vou roubar o seu dinheiro, ela disse, rindo levemente. Só preciso que você compre uma parte do negócio para se tornar sócio. Depois, podemos fazer com que essa participação seja parte do seu novo pacote salarial, de modo que, ao longo dos anos, você seja dono de uma parte maior. Se eventualmente quiser me comprar totalmente, estarei aberta a isso. Mas eu realmente gostaria de continuar como coproprietária. Se você não quiser isso, também ficarei satisfeita. E se eu não quiser ser o dono? Perguntei. Acho que terei que encontrar um comprador para o negócio. Mas não faço ideia de quem será, ou se vão querer te manter na equipe depois da venda. Ela disse tristemente. Eu não gostaria de perder tudo. Já perdi o Mike. Por favor, não me deixe perder a oficina e você também, implorou ela. Perder a mim? Pensei. Pode me dar um tempo para pensar nisso? Perguntei. Claro. Ela respondeu. Preparei vários documentos para você. Se decidir seguir em frente, deve procurar um advogado. Por favor, pense com carinho. Preciso da sua ajuda. Sei que Mike não gostaria que a oficina fosse vendida. Eu sentia que isso era um pouco injusto, mas também sabia que ela estava certa. Mike não gostaria que a oficina fosse vendida a um estranho, a um forasteiro. Eu não era um forasteiro. Morava na cidade havia apenas 9 anos. Nas pequenas cidades da América, você é considerado um forasteiro se o seu avô não nasceu naquela cidade. Então, como eu fui aceito assim? Agora me lembrei de todas as pessoas que conheci e dos amigos que fiz desde que cheguei à cidade. Como disse, trabalhei duro e tentei me integrar. Isso tornava a vida mais fácil. Se pudesse ajudar alguém, eu ajudava. Prestei serviços aos moradores da cidade em diversas ocasiões, e junto com o fato de trabalhar para Mike e sempre fazer um bom trabalho consertando seus carros, acabamos sendo mais do que apenas mecânicos. Sempre éramos educados e respeitosos. Parecia que eu tinha sido aceito na comunidade. Não bebia nem causava problemas. Tinha um ótimo relacionamento com o xerife da cidade e seus assistentes, e conhecia quase todos pelo nome. Essa cidade se tornou meu lar. Tentei sair com algumas garotas algumas vezes, mas, devido à minha total falta de experiência com o sexo oposto durante os anos formativos, sentia-me desconfortável perto de mulheres. Algumas mulheres mais velhas, já casadas, ouviram rumores de que eu nunca havia estado com uma mulher, e decidiram que era seu dever me livrar desse fardo. Mas achei o comportamento delas predatório e repulsivo. Sabia como minha mãe gostaria que eu me comportasse, e, embora ela não estivesse mais presente, sua memória viva em meu coração me mantinha sob controle. Olhei para os documentos que Stephanie havia deixado comigo, mas eles não faziam muito sentido para mim. Então liguei para um dos meus amigos, Lee Granger, que era advogado, e pedi que ele os revisasse para mim. Posso fazer isso? Ele disse, mas, como já estou atuando em nome da Stephanie, aconselho que você procure um advogado independente. Na terça-feira seguinte, fiz a viagem de 90 minutos até Columbus. Encontrei o número de um advogado online, e marquei uma consulta por meio do formulário de agendamento. Devo dizer que não a reconheci imediatamente. Foi só quando a secretária do escritório do advogado saiu de trás da mesa e me abraçou, que caiu a ficha. Meus braços instintivamente se fecharam ao redor dela. O som de uma garganta sendo limpa atrás de mim nos separou. Jonathan. A secretária disse ao homem que me olhava do outro lado do escritório. Gostaria de apresentar Simon, meu irmão. Foi assim que Bella voltou para minha vida. Após a primeira reunião, expliquei a Jonathan o motivo de estar lá. Vou te dizer o que faremos, ele disse, olhando o contrato por alguns segundos. Bella, por que você não leva Simon para casa e faz o jantar para ele? Tirem a tarde para resolver as coisas. Vou analisar isso e cuidar de outras coisas. Encontrem-me em casa para almoçarmos. Enquanto almoçávamos, Bella me contou que o casamento dela com Gerald, um vendedor de seguros, havia durado apenas 1 ano. 1 ano depois de eu os conhecer. Devido à vida de viagens constantes e ausências semanais dele, ela se sentia abandonada. Ela suspeitava que ele a traía enquanto viajava, mas nunca encontrou provas. Quando disse que queria o divórcio, ele simplesmente deu de ombros e assinou os papéis. 1 semana depois, ela se mudou e nunca mais o viu. 6 meses depois, ela veio para Columbus em busca de trabalho e conseguiu um emprego como secretária em um escritório de advocacia, após a secretária anterior se aposentar. Nos 2 anos seguintes, ela e Jonathan se aproximaram, tornaram-se um casal, e finalmente, se casaram. 1 ano depois, ela deu à luz uma filha, Mary. 1 ano depois, nasceram os gêmeos James e David. Mary tinha 6 anos, e os meninos, 5. Os 3 estavam para chegar da escola em cerca de 45 minutos. Terminamos o almoço, e contei a Bella sobre minha vida após a liberdade. De repente, a porta se abriu com um estrondo, e 3 furacões entraram correndo na sala. Eles congelaram ao me ver sentado com Bella, olhos arregalados e bocas abertas. Assim que fomos apresentados e soube que seria chamado de tio Simon,
Me vi no quintal jogando bola com os meninos. Mary era muito mais reservada que os meninos e se sentou com a mãe, assistindo-nos. Jonathan chegou em casa após as 5, me entregou o contrato e disse: assine. Ele falou simplesmente: você não vai conseguir nada melhor do que o que ela oferece. Agradeci a ele e perguntei quanto eu devia por seus serviços, mas Bella me deu um tapinha nas costas da cabeça. Família não cobra dinheiro de família, ela disse. Olhei para Jonathan, que apenas deu de ombros. Deixo as finanças em mãos da Bella. Ele disse: bem, sei que a oficina é bem distante daqui, mas se precisar de algo, posso ajudar. Eu disse. Depois do jantar, fiz os 90 minutos de viagem de volta ao meu apartamento, segurando o contrato assinado, pronto para contar a Stephanie a novidade. No dia seguinte, decidi abrir a oficina. Ainda havia caixas de trabalho livres, e as pessoas da cidade estavam contando conosco para consertar seus equipamentos. O trabalho mais difícil foi terminar o carro em que Mike estava trabalhando quando o macaco desabou. O trabalho em si não era difícil, mas quando me deitei debaixo do carro, sabendo que foi ali que Mike morreu, um arrepio percorreu minha espinha. Stephanie chegou antes do almoço, e eu contei a ela as novidades. Ela soltou um grito de alegria e me abraçou, dizendo que eu não iria me arrepender e que formaríamos uma ótima equipe. Nos 2 anos seguintes, tudo seguiu como habitual para nós. Eu trabalhava na oficina, e Stephanie trabalhava no escritório. Toda semana, eu passava meio-dia com ela, aprendendo como administrar o negócio, completando toda a papelada necessária, garantindo que todas as licenças e seguros estavam em dia, equilibrando e pagando impostos. Havia muito a aprender. Além de trabalhar durante o dia, eu passava várias horas todas as noites em cursos online, tentando preencher as lacunas na minha educação. Todo fim de semana, eu ia até a casa de Bella, Jonathan e as crianças, e geralmente passava os finais de semana com eles, dormindo na cama dobrável. Ajudava em casa, brincava com as crianças e ia conhecendo meu cunhado. Ele parecia ser um cara muito legal. Uma noite, Stephanie entrou na oficina enquanto eu estava fechando. Simon. Ela disse: precisamos conversar. Ok. Eu respondi: posso tomar um banho primeiro? Passei o dia inteiro debaixo do trator. Ela acenou com a cabeça. Vai tomar um banho e depois me encontra na minha casa em 1 hora. Ela disse. Fiquei um pouco nervoso quando toquei a campainha na casa dela. Não esperava nada bom de uma conversa que começava com precisamos conversar, e me perguntei o que havia de errado. Quando ela abriu a porta, fui recebido por um cheiro delicioso. Preparei o jantar para nós, porque não achei que você já tivesse comido, ela disse. Sentamos à mesa, e começamos a comer uma deliciosa carne de peito com legumes e batatas. Enquanto comíamos, ela falou: Simon, não tenho certeza se nossa parceria está funcionando. Congelei, com o garfo metade do caminho até a boca. Isso foi tudo que consegui pensar. Perguntei a mim mesmo o que teria feito de errado. Talvez eu simplesmente não fosse feito para ser um dono. Eu tentei muito aprender tudo o que precisava e achei que estava indo bem, mas Stephanie obviamente não pensava assim. Eu estou fazendo algo errado? Perguntei. Bem, Stephanie disse francamente: sim. Suspirei. Desculpe. Pensei que estava indo bem. Há tanto trabalho para fazer na oficina. Tento acompanhar o trabalho e há outras coisas a fazer. Eu fiz cursos à noite para tentar aprender. Esse é justamente o meu ponto de vista, ela disse suavemente. Você trabalha como um louco. Já faz mais do que a pessoa que só faz reparos na oficina. Depois, passamos o tempo juntos fazendo trabalho de escritório. Então, você vai para casa e faz cursos à noite. Quando foi a última vez que você teve um dia de folga? Quando foi a última vez que você saiu em um encontro? Quando foi a última vez que você teve um momento íntimo? Foi bom que consegui colocar o copo de suco sobre a mesa quando ela fez a última pergunta. Caso contrário, ela poderia ter levado o copo na cara. Olhei para baixo, ficando vermelho. Ela me encarou, com a boca aberta. Meu Deus, ela disse. Ouvi rumores, mas pensei. Comecei a me levantar, meu constrangimento começando a virar raiva. Espera, Simon, me desculpe. Eu não queria te ofender. De uma maneira estúpida e desajeitada, eu estava tentando te dizer que estou preocupada com você. Você precisa descansar. Fora a visita à sua irmã, você não faz nada além de trabalhar e dormir. Ninguém consegue continuar assim para sempre. Você está passando por uma crise e eu, como sua parceira de negócios, não posso permitir isso. E como sua amiga, estou preocupada com você. Sentei novamente, meu olhar de raiva e vergonha desaparecendo. Ela estava certa. Eu estava exausto até o fundo da alma. Claro, aumentei minha parte na oficina e as coisas estavam indo bem, mas eu estava trabalhando 12 de cada 14 dias, pelo menos 14 horas por dia. Eu trabalhava, ia para casa, tomava banho, comia enquanto trabalhava no computador e dormia. Tudo se repetia, de novo e de novo. Não conseguia lembrar da última vez que fiz algo só para mim. Então, o que vamos fazer? Primeiro, vamos contratar alguém para a oficina, um assistente, se encontrarmos a pessoa certa, ou apenas um trabalhador se não encontrarmos. Segundo, você terá pelo menos um dia livre por semana, até mesmo nos fins de semana, quando não estiver com a Bella. Você terá pelo menos um dia de folga. Terceiro, você vai sair pelo menos uma vez por semana. Não me importa onde você vai ou com quem, mas você vai sair. Concordei com a maior parte do que ela disse. Nunca gostei de ultimatos, ou de ser pressionado,
mas a ameaça estava clara em sua voz. Eu sabia que, como sócia majoritária no negócio, ela tinha todo o direito de vender a empresa sem me avisar, mas sentia que seria melhor para ela não me ameaçar. Não tem ou aqui, Simon, ela disse suavemente. Isso não é uma ameaça. Eu acho que isso pode ser chamado de uma intervenção, mas eu pensei que você e eu tínhamos nos tornado bons amigos. Cuidar um do outro é o que os amigos fazem. Afundei-me de volta na cadeira, derrotado. Ok, eu disse baixinho. Não tenho certeza sobre comunicação. Eu nunca realmente saí com alguém. Eu pausei. O quê? Ela perguntou, incrédula. Eu balancei a cabeça. Você nunca saiu com uma garota? Ela perguntou, com um brilho travesso nos olhos. Não sou assim, eu disse baixinho. Você já pediu uma garota em um encontro? Tentei algumas vezes, quando cheguei na cidade. Eu disse. Fracassei feio. Depois fiquei ocupado com trabalho e tudo isso ficou para trás. Recebi vários convites de mulheres mais velhas, mas elas eram casadas, e minha mãe me mataria se eu me envolvesse com o casamento de outra pessoa. Eu disse, olhando para ela, confuso. Eu pensei que você tivesse dito que sua mãe morreu. Ela riu. Oh, coitado de você, disse ela, mas havia uma calculada nos olhos dela. Vou te dizer o que. Por que eu não arrumo um encontro para você nessa sexta-feira? Conheço uma garota que tem interesse em você há muito tempo, mas tem medo de te chamar para sair. Tenho certeza de que você vai gostar dela. Quem é ela? Eu perguntei. Eu conhecia quase todo mundo na cidade, e não conseguia pensar em uma única mulher da minha idade que demonstrasse interesse em mim. Ela disse, isso vai ser interessante. Escolha um lugar para o encontro, e eu vou pedir para ela te encontrar lá na sexta-feira, às 20 horas. Como você esteve com a Bella no final de semana passado, isso significa que o fim de semana está livre. Então, se o encontro correr bem, vocês podem passar um tempo juntos. Sentei e pensei por um momento. O que a gente vai fazer? Perguntei. Eu não bebo, não sei dançar. Que tal um filme? Ela sugeriu. Leve-a para o cinema. Aqui vai um conselho para você. Deixe ela escolher o filme. E se eu não gostar da escolha dela? Perguntei. Então, você vai ampliar seus horizontes. Talvez até aprenda alguma coisa. Filmes sobre garotas são todos sobre romance. Mesmo que não goste do filme, assista e aprenda com ele. Ok. Eu disse. Me diga, qual é o nome dela? Eu pensei que poderia pegá-la, mas ela riu. Boa tentativa. Vou pedir para ela te encontrar no cinema. Ela olhou para o telefone por vários minutos. Deve ser 19h30. Caso contrário, você não vai ter tempo de comprar os ingressos antes do início da sessão. Terminamos o jantar, e eu ajudei com a louça. Quando fui embora, ela me deu um abraço. Não se esqueça de sexta-feira, às 19h30. Ela tem passado por momentos difíceis ultimamente e precisa de alguém bom. O resto da semana foi passado em trabalho, mais trabalho e preocupação. Quando a sexta-feira se aproximou, fiquei cada vez mais nervoso. Às 16 horas de sexta-feira, eu estava tão nervoso que me senti fisicamente mal. Stephanie estava trabalhando no escritório, e eu queria entrar lá para pedir para ela cancelar o encontro. Eu fiquei olhando para o alternador que acabará de instalar no carro, antes de perceber que era o mesmo alternador que eu havia removido, e o novo ainda estava na caixa, em cima da bancada de trabalho. Simon. Veio uma voz atrás de mim. Eu pulei. Stephanie estava ali, sorrindo para mim. Vai para casa, toma um banho, troca de roupa, se apronta. Não sei se consigo, comecei a dizer. Claro que sim. Confie em mim, ela está tão nervosa quanto você. Mas eu acho que ela é uma mulher maravilhosa, e vocês dois vão se dar muito bem. Mas eu, comecei, não sei como falar com garotas. E se eu disser algo que a chateie? Nunca fui bom em ler sinais. E se eu achar que ela gosta de mim e fizer algo, mas ela não goste? Eu estava começando a entrar em pânico. Ela colocou a mão sobre a minha. Escuta, você vai ficar bem. Todo mundo tem essas dúvidas antes de um primeiro encontro, especialmente o primeiro encontro. Relaxa, seja você mesmo e divirta-se. O resto vai seguir naturalmente. Eu comecei a guardar as ferramentas antes de fechar para a noite. Aliás, ela disse, não leve flores, não precisa. Eu perguntei, achei que fosse obrigatório no primeiro encontro. O que ela vai fazer com isso no cinema? Você pode comprar doces e pipoca para ela quando entrar. Se quiser dar algo, me virei para sair. Como eu vou reconhecer ela? De qualquer forma. Não posso simplesmente chegar nas mulheres aleatórias e perguntar se elas são meu encontro. Vou acabar sendo preso. Oh, acredita em mim, você vai reconhecê-la. Ela sorriu, mas ela te conhece. Então, se você não tiver certeza, só espere. Ela vai vir até você. Fui para casa, tomei um banho e depois tomei outro. Trabalhar em uma oficina de conserto de carro significa que, às vezes, você acaba com óleo, graxa e outros líquidos relacionados ao motor. Às vezes, não querem sair. Sempre usei luvas protetoras e macacão, mas as luvas às vezes rasgam e o macacão às vezes fica encharcado. E, para ser honesto, alguns dos carros com os quais lidamos são simplesmente nojentos. Olhei para o meu guarda-roupa limitado, tentando decidir o que vestir. Escolhi jeans e uma camisa social. Cortei meu cabelo no dia anterior para ficar, pelo menos, minimamente apresentável. E, às 18 horas, estava pronto.
A viagem até o cinema duraria cerca de 20 minutos, então eu tinha tempo de sobra para sentar e me preocupar. Deve ter sido umas 12 vezes que peguei o celular para pedir para Stephanie ligar para a amiga e cancelar o encontro. Então, às 18h45, recebi uma mensagem de Stephanie. Se você está segurando o celular nas mãos, juntando coragem para me ligar e pedir para cancelar o encontro, então não se dê ao trabalho. Isso não vai acontecer. Certifique-se de aparecer na hora. Minha amiga não gosta de ser deixada esperando. Cheguei ao cinema às 19h15 e estacionei o carro. Quando me aproximei da bilheteira, olhei ao redor, mas não vi ninguém esperando. Decidi olhar os cartazes dos filmes em exibição. Caminhando ao longo da fila de cartazes, eu lia cada um deles, olhando de vez em quando para os lados, para ter certeza de que não tinha perdido a minha vez. Meu relógio estava se aproximando das 20 horas. De repente, senti a presença de alguém ao meu lado e me virei. Aquilo tirou o meu fôlego. Stephanie estava ali, com o cabelo castanho preso em um simples rabo de cavalo. Ela usava jeans tão justos, que poderiam facilmente ser confundidos com tinta corporal e uma blusa verde esmeralda, solta, sobre uma camiseta branca. Eu estava confuso quando ela veio me dizer que sua amiga havia decidido cancelar o encontro. Então ela pegou minha mão, soltou e disse, caso contrário, vamos perder o começo. Eu estava certo. Ela escolheu um filme de romance. Tentei fingir que estava interessado no filme, até tentei seguir o que ela sugeriu, e observar como o personagem principal se envolvia com mulheres, mas o diálogo parecia banal e clichê para mim. Claro, esse tipo de frase não funciona, né? Cerca de um terço do filme, eu senti a mão de Stephanie pressionada contra a minha, achando que eu estava ocupando muito espaço. Eu recuei um pouco para dar mais espaço a ela. Ela me olhou com uma expressão séria, então estendeu a mão, pegou a minha e a colocou no seu ombro, se pressionando contra mim por um longo tempo. Eu nem me atrevia a respirar. Então, ela se inclinou e sussurrou no meu ouvido. Relaxa, eu não vou te machucar. Não me lembro do resto do filme. Após o filme, Stephanie disse que estava com fome, então fomos a um restaurante para comer algo. Pelo menos isso foi mais conveniente para mim. Havia uma mesa entre nós, e assim que começamos a conversar, eu relaxei consideravelmente. Perguntei a ela sobre as partes do filme que eu lembrava, e se as cantadas que os personagens usavam tinham algum efeito nela. Quando terminamos nossa refeição, estávamos rindo juntos e eu me sentia muito melhor. Stephanie pegou um táxi até o cinema. Trocamos de lugar e eu a levei para casa. Sendo o cavalheiro que fui ensinado a ser, parei o carro e abri a porta para deixá-la sair da minha caminhonete. Ela pegou meu braço para me acompanhar até a porta de sua casa. Obrigada pela noite, ela disse. Eu realmente me diverti. Ela se inclinou e me beijou nos lábios. Boa noite, Simon. Ela entrou em casa e fechou a porta. Eu fiquei por um longo tempo olhando para a porta, tão dividido. Ela era uma mulher linda, e não deixava dúvidas de que estava interessada em mim. Mas na minha cabeça, ela ainda era esposa do Mike. Eu sabia que era ridículo, já que ele estava morto há mais de um ano, e pelo que eu sabia, ela não tinha namorado ninguém durante esse tempo. Mas, mesmo assim, voltei para a caminhonete e fui para casa. Na manhã seguinte, eu estava me preparando para ir para a oficina às 8 horas quando o telefone tocou. Era Stephanie. Bom dia, eu disse. Como você está? O que está fazendo agora? Ela perguntou. Estou só me preparando para o trabalho. Eu disse. Não. Ela respondeu. Se vista. Vamos dar uma volta. Houve uma batida na minha porta. Espera, Steph, alguém está batendo na minha porta. Eu disse, indo até a porta e abrindo-a. Ela estava lá, sorrindo para mim. Não, ela disse novamente. Você não pode sair de macacão. Vai trocar de roupa. Ela me levou a um rancho nos arredores da cidade. Meu amigo tem cavalos aqui, ela disse. Eu venho aqui para andar sempre que tenho oportunidade. Eu comecei. Não se preocupe, ela disse. Eu vou te ensinar a andar a cavalo. Ela se virou, mas eu tenho certeza de que ouvi ela dizer, para si mesma, e andar a cavalo. Tivemos um dia divertido. O cavalo que ela escolheu para mim era calmo e dócil, mas só seguia o cavalo dela, então eu não tinha muito controle. Ela preparou um piquenique, e comemos em um cobertor na colina. Depois de comer, ela se deitou de costas e olhou para as nuvens. Olha, ela disse, apontando para uma nuvem que, se você apertasse os olhos, poderia parecer com um cachorro muito deformado. Eu decidi não comentar. Fiquei olhando para o céu por um longo tempo, observando as nuvens passarem. Era relaxante estar deitado ao lado de Stephanie. Ela me beijou, e quando nos afastamos, eu mal conseguia respirar. Me desculpe, ela disse, parecendo nada parecida com a usual. Eu simplesmente não consegui resistir. Stephanie, eu perguntei, o que estamos fazendo? Ela me olhou, um pouco confusa. O que você quer dizer? Ela perguntou. Você sabe, eu comecei, mas ela colocou os dedos sobre meus lábios. Ela disse. Não há nada de errado. Eu também estou confusa. Acho que estou um pouco atrasada no tempo. Até 30 segundos atrás, eu nunca tinha nem sequer beijado uma garota com quem eu não estivesse envolvido, eu disse. E eu nunca beijei uma garota assim. Stephanie se deitou novamente, desta vez descansando a cabeça no meu peito. Eu sinto muito te dizer isso, mas eu não consigo responder essas perguntas, ela disse. Veja, isso não torna as coisas mais fáceis.
Sim, eu tenho mais experiência que você. Já tive vários namorados e fui casada. Mas isso, seja lá o que for, é tão novo e incerto para mim quanto é para você. Eu também estou cheia dos mesmos pensamentos, sentimentos e atrações. Ela riu. Mas eu não sei para onde estamos indo. Ela continuou. Eu sinto falta do Mike, sim, mas eu sei que ele se foi e não vai voltar. Eu não posso passar o resto da minha vida sozinha só porque ele se foi. Desde que trabalhamos tanto juntos, eu desenvolvi sentimentos por você que gostaria de explorar. Mas para onde essa exploração vai nos levar? Teremos que descobrir juntos, se você não se importar. Mas por que eu? Eu perguntei. Você sabe que eu nunca estive com uma mulher. Não quer alguém que saiba como. Eu comecei a falar. Se aquele beijo significou alguma coisa, ela respondeu, tenho certeza que você aprenderá rápido. Mas como eu disse, nós dois vamos aprender. Fazer amor com alguém é uma coisa muito individual. O que uma pessoa gosta, a outra pode odiar. Quando estivermos prontos, eu vou te ensinar, e você vai me ensinar. Ainda não estamos prontos para isso, e talvez nunca estejamos. Mas, por agora, vamos parar de pensar no destino e aproveitar a jornada. Ela se inclinou novamente, e nos beijamos mais uma vez. E de novo, fomos interrompidos. Está na hora de voltarmos, ela disse. Depois de voltarmos, passamos um tempo escovando os cavalos, e em seguida, os soltamos no campo. Preciso de um banho, eu disse. Estou cheirando a cavalo. A partir daí, todas as sextas-feiras à noite fazíamos algo juntos. Íamos ao cinema, jantávamos. Ela até me convenceu a ir dançar com ela. Eu descobri que não conseguia me envergonhar muito na pista de dança. Nos fins de semana, quando eu não estava no Bellis, passávamos o sábado ou domingo juntos e fazíamos algo. Andávamos ou íamos a algum lugar. Até fomos a alguns shows de carros quando não eram muito distantes. Passávamos muito tempo nos beijando, e eu dava uma boa olhada no corpo dela e nas roupas. Cerca de 3 meses depois, voltamos para a casa dela depois de passar o dia no show de carros local. Eu estava um pouco desapontado, já que a exposição estava bem fraca, e os expositores eram de baixa qualidade, mas consegui encontrar a peça para o carro de um cliente que estava procurando. Nem todos os meus clientes tinham carros novos ou até carros para os quais ainda havia peças novas disponíveis. Como sempre, abri a porta do caminhão para ela e a acompanhei até a porta. Ela me convidou para entrar, o que não era nada incomum, já que frequentemente jantávamos depois de caminhadas. Mas eu senti que algo tinha mudado naquele dia. Eu me virei para fechar a porta da frente, e quando olhei para trás, Stephanie estava bem em frente a mim. Tão perto que, reflexivamente, dei um passo para trás, pressionando minhas costas contra a porta. Ela me beijou, depois se afastou e olhou nos meus olhos. Desculpe, Simon, ela disse. Eu não consigo esperar mais. Eu não sabia como descrever o resto da noite. Fizemos amor, mas foi a melhor noite da minha vida. Eu não sabia o que dizer, não queria estragar tudo com palavras bobas. Ela parecia ler meus pensamentos. Não há palavras depois disso, ela disse. Durma, e vamos ver o que o amanhã nos reserva. Nosso relacionamento também se desenvolveu fora do quarto. Nos tornamos um casal, ficamos noivos, casamos, e foi aí que tudo começou a mudar. Agora eu sei que haverá aqueles que vão me chamar de nomes, quando eu contar como tudo se desenvolveu. Eles vão argumentar que, nas mesmas circunstâncias, teriam feito isso ou aquilo e nunca teriam permitido que os eventos se desenrolassem como se desenrolaram. Nos casamos na primavera, Jonathan ao meu lado, Mary e os gêmeos em uma cerimônia que eu não entendia muito bem. Foi, claro, um grande casamento. Praticamente todos que conhecíamos estavam lá, basicamente a cidade inteira. A conta foi fenomenal, mas, como eu disse, Stephanie tinha o dinheiro, e até aquele momento, a oficina estava indo bem. Eu quase era um sócio igual, e já havia recuperado mais que meu investimento inicial. Os administradores da fundação de Stephanie insistiram em um contrato pré-nupcial, que me foi apresentado para minha assinatura. Foi a atitude deles em relação a mim, que me levou a dizer que consultaria meu advogado e retornaria a eles com a resposta. No fim, essa foi a decisão certa, porque o contrato era completamente unilateral. Se eu fosse infiel a Stephanie, eu sairia com o que coloquei no casamento, e uma pequena quantia por cada ano de união. No entanto, se as posições fossem invertidas, o contrato pré-nupcial não teria validade, e eu estaria sujeito às leis comuns de divórcio. Em outras palavras, eu estaria completamente ferrado e provavelmente perderia tudo. Recebi um desconto de família novamente de Jonathan, e o deixei negociar um acordo justo diretamente com os administradores. Eu me mudei para a casa de Stephanie antes de nos casarmos. Contratamos um assistente e um trabalhador para a oficina, que estava crescendo bem, e eu estava tão feliz quanto poderia estar. A única coisa que teria me deixado ainda mais feliz seria se Stephanie tivesse me contado que estávamos esperando um bebê. Mas, apesar de ela ter parado de tomar a pílula, isso não aconteceu. 3 meses após o casamento, começaram a ocorrer pequenos eventos. Como mencionei antes, quando Mike estava vivo, Stephanie sempre foi uma flertadora, mas isso parou depois que ele morreu. Durante o nosso namoro, ela me dava toda a sua atenção, e sempre se comportava de maneira decente perto de outros homens. Isso não aconteceu de imediato, mas, gradualmente, comecei a perceber que ela estava voltando aos seus antigos comportamentos de flerte. Acho que a primeira vez que realmente percebi isso de novo, como disse, foi um processo gradual. Foi uma noite em que fomos dançar.
Ela gostava de fazer isso pelo menos uma vez por mês. Já tínhamos dançado várias vezes, mas, então, um homem grande e bem apessoado, que eu nunca tinha visto antes, se aproximou dela e perguntou se ela queria dançar. Em todas as outras vezes, ela olhava para mim quando isso acontecia, e eu sempre respondia que, se ela quisesse, eu não me importava. Desta vez, tudo foi diferente. Sem olhar para mim, ela pegou a mão dele, se levantou e foi para a pista de dança. Eles dançaram algumas músicas rápidas, mas, depois, o ritmo desacelerou e eles se aproximaram muito mais do que eu gostaria. Decidi intervir. Toquei o ombro dele, e ele se virou, fazendo um biquinho. Acho que agora eu gostaria de ter minha esposa de volta, disse eu, friamente. Vi ele contemplando seu próximo movimento, e me preparei mentalmente para o golpe que eu esperava dele. Mas, então, ele sorriu e se afastou. Claro, disse ele, e virou-se para Stephanie. Obrigado pela dança. Que diabos foi isso? Stephanie estava furiosa. Não terminamos nem a dança. Eu estava atônito. Por que era minha culpa que esse canalha não conseguisse manter as mãos para si mesmo? Eu não gostei da maneira como ele estava te tratando. Eu disse. E o que você tem a ver com isso? Ela respondeu. Essa é a minha vida, e eu posso me cuidar sozinha. Não preciso que você me diga com quem eu posso dançar e com quem não posso. Então, você não se importaria se eu dançasse com outra mulher e colocasse meus braços ao redor dela? Eu perguntei, totalmente nervoso. Ela riu. Você acha que, só porque nós tivemos algo íntimo algumas vezes, você tem alguma ideia sobre como as mulheres funcionam? Sonha mais alto, ela disse, e então entrou no nosso quarto. Eu a ouvi fechar a porta. Estava frio o fim de semana inteiro, e eu dormi em um dos quartos de hóspedes. Tentei conversar com ela várias vezes, mas ela simplesmente me ignorava ou saía do quarto. Finalmente, eu decidi que devia ter exagerado na reação. Quando cheguei em casa na segunda-feira à noite, pedi desculpas. Achei que vi um brilho de triunfo nos olhos dela, mas desapareceu tão rápido que não pude ter certeza. Ela me abraçou. Simon, você sabe que eu te amo, mas você é meu marido, não meu carcereiro. Eu dancei com um cara, e daí? Se ele foi mais longe do que eu queria, eu daria um jeito. Não vê que, com sua intervenção, você disse a ele que estava preocupado que eu pudesse me perder? Se ele pensa assim, quanto mais provável é que ele volte e tente de novo. Se você me deixasse lidar com ele, ele entenderia onde estão os limites. Pensei sobre isso por um momento. Isso fazia algum sentido. Desculpa, eu disse novamente, e tudo pareceu se acalmar. As coisas começaram a mudar no quarto também. Agora eu entendo o quanto fui ingênuo. Foi 6 meses depois do casamento quando encontrei os remédios dela. Eu estava pegando algo na bolsa dela, uma caneta, parecia, e encontrei metade de uma cartela de pílulas. A princípio, pensei que elas deveriam ter sido deixadas lá antes de começarmos a tentar ter um bebê, e não disse nada. Mas alguns dias depois, enquanto ela estava no chuveiro, olhei novamente e vi que 2 pílulas a mais haviam desaparecido. Aparentemente, ela ainda estava usando-as. Primeiro, eu ia mostrar a caixa de pílulas para ela, mas percebi que isso não ia levar a nada bom. Toda vez que discutíamos, eu perdia. Ela simplesmente parava de falar comigo, e me ignorava até que eu pedisse desculpas. Sim, muitas vezes tínhamos ótimas noites de reconciliação depois disso, mas só depois que eu cedia. Um dia, conversei com Bella sobre isso. Você lembra da mamãe e do papai brigando alguma vez? Eu perguntei. Ela pensou um pouco e respondeu, eu nunca me lembro deles brigando. O papai simplesmente concordava com o que a mamãe dizia. Ele sempre dizia, mulher feliz, vida feliz. Mas, claro, você não pode viver assim, eu disse. Devemos ser parceiros, não mestre e servo. Bella me olhou. Eu me lembro de uma briga entre a mamãe e o papai. Ela disse. Foi por sua causa. Minha? Eu perguntei. Isso foi antes de você nascer. Você sempre soube que não foi planejado. Mas, durante tudo isso, você alguma vez sentiu que a mamãe e o papai te tratavam de forma diferente dos outros? Ela perguntou. Não. Eu sorri. Recebi as mesmas punições que todo mundo. Algumas delas de você. Lembrei-me. E você mereceu todas elas. Ela sorriu em resposta. Mas você deve lembrar, ela continuou, de como éramos pobres. Não tínhamos nada e mal sobrevivíamos. Quando mamãe estava com 7 meses de gravidez de você, ela voltou para casa com um homem. Aparentemente, ela decidiu que não podiam arcar com outro filho, embora nunca tivesse pensado em não te ter. Ela fez perguntas sobre a adoção de você. Esse homem era de uma agência de adoção e veio conversar com o papai. Ele simplesmente sentou e ouviu o que o homem tinha a dizer, agradeceu e disse que ele estava perdendo o tempo dele. Não havia como eles abrirem mão do filho. Ele mostrou a saída ao homem. Mamãe ficou furiosa. Você sabe como ela ficava quando estava brava. Ela disse. Ela o chamou de todos os nomes que eu já tinha ouvido, e de alguns que nunca tinha ouvido. Disse a ele o quanto ele era tolo, como ele havia condenado todos a passar fome ou viver na pobreza pelo resto de suas vidas, como não poderiam lidar com mais uma boca para alimentar, e com todas as despesas de um bebê novo. Ela foi falando e falando. Durante tudo isso, papai só a olhava. Quando ela gritou, ele apenas se aproximou e a abraçou. Disse a ela que nunca abriria mão do filho,
porque, não importa o que, o filho cresceria em um lar amoroso e faria parte da família. Eles poderiam lidar com isso. Ficariam bem. Esse foi o fim da briga, e você sabe o resto. Veja, papai nunca discutia com mamãe, porque nunca havia algo com que ele se importasse tanto a ponto de brigar. Ele confiava nela para tomar as decisões certas, e seguia sua liderança. Aparentemente, ele achava que a decisão dela sobre você estava errada, então fez algo a respeito. Então você acha que eu preciso escolher minhas batalhas? Decidir se o assunto é grande o suficiente para lutar? Eu perguntei. Sim. Ela disse. Mas, tenha certeza, pelo comportamento dela, ela parece ser uma mulher teimosa. Se você decidir se opor a ela, isso pode ser o fim do seu casamento. Acho que ela está disposta a ir tão longe para conseguir o que quer. Então você precisa estar confiante também. Você e Jonathan estão brigando? Eu perguntei. Não, veio uma voz atrás de mim. Eu só faço o que me mandam. Ela sorriu calorosamente para ele. Como deve ser? Ela disse. Decidi conversar com Stephanie, como se eu não tivesse encontrado as pílulas. Stephanie, acho que preciso ir ao médico, eu disse uma manhã, enquanto nos preparávamos. Por quê? Ela perguntou, preocupada. Está acontecendo alguma coisa? Não, eu estou bem, eu a tranquilizei. Mas estamos tentando ter um bebê há vários meses e nada está acontecendo. Talvez eu precise fazer exames. Talvez haja algo de errado comigo. Ela sorriu suavemente para mim. Querido, tudo leva tempo. Seja paciente. Vamos esperar mais alguns meses, e se nada acontecer, talvez possamos falar com o Dr. Smith. Nós dois somos jovens e saudáveis. Tenho certeza de que vai acontecer. Eu assenti tristemente. Ela claramente estava mentindo para mim, mas eu não entendia o porquê. Lembrei da conversa com Bella. Eu deveria confrontá-la sobre as pílulas. Isso definitivamente causaria uma briga. Eu já tinha ouvido me acusar de espioná-la e violar seu espaço pessoal. Talvez ela quisesse esperar um pouco mais para ter filhos. Talvez ela não achasse que estava pronta ainda. Decidi que daria a ela um ano para se organizar. E depois, discutiríamos sobre filhos novamente. Além disso, enquanto ela pensava que eu achava que estávamos tentando, eu também estava começando a duvidar. Algumas semanas depois, Stephanie me disse que suas amigas a haviam convidado para sair. Ela concordou, porque sabia que eu não gostava muito de dançar, e assim se tornou uma coisa regular. Toda sexta-feira à noite, ela saía com as meninas. No começo, ela estava em casa até às 23 horas, mas, gradualmente, os horários foram ficando mais tarde, e mais tarde, até que alguns finais de semana, eu chegava em casa antes dela. Nossa vida noturna estava mudando cada vez mais. Ela estava se tornando ainda mais exigente na cama. Eu nem conseguia mais conversar com Bella sobre isso. Quem discutiria essas coisas com a irmã mais velha? Mais uma vez, decidi que isso não era o suficiente para pedir o divórcio, então me acostumei com a situação. Cerca de 3 meses depois, ela voltou de uma dessas noites com as meninas. Estava um pouco bêbada, mas ainda era bem cedo para ela, logo após a meia-noite. Eu já estava na cama, mas ela me acordou, e fizemos amor. Quando acordei, Stephanie já estava no banheiro tomando banho. Eu ainda estava meio sonolento, mas a mesma ideia estava passando pela minha cabeça. As palavras dela sobre outro homem. Será que isso realmente aconteceu? Eu me senti enjoado. Seria possível que fosse só uma fantasia passando pela cabeça dela? Decidi que, no futuro, precisaria observá-la mais de perto. Uma semana depois, voltei do trabalho para encontrar Stephanie sentada à mesa da cozinha, com vários papéis espalhados à sua frente. Que é isso tudo? Eu perguntei. Uma proposta de negócio, ela respondeu, sem tirar os olhos dos papéis. Tem esse cara. O nome dele é Danforth Evans. Ele planeja se tornar um corretor financeiro e precisa de um sócio. Os meus administradores me indicaram ele, mas nós não sabemos nada sobre finanças. Eu disse. Nós temos uma oficina de consertos de carros. Ela retrucou. Pode ser que não saibamos, mas eu sei. A oficina é o seu projeto, e agora está funcionando de novo. Eu preciso de algo mais estimulante. Mas o que você sabe sobre esse Danforth? Como sabe que ele não é só um golpista tentando tirar proveito do seu fundo fiduciário? Eu perguntei. Ela me olhou com desdém. Olha, eu sei que você assumiu a oficina e está tocando ela agora, e está indo bem. Mas não pense que isso te faz um expert em negócios. Eu e meus administradores temos investido em empresas há muito tempo. Eu sei o que estou fazendo. Você está preocupado com o seu pequeno negócio. Ela respondeu, enterrando a cabeça nos papéis novamente. Nas semanas seguintes, ela passou muito tempo em reuniões com esse Danforth, tentando forjar a parceria deles. Sempre que eu notava que ela estava passando muito tempo com ele, ela retrucava, dizendo que construir um novo negócio leva tempo. Ela me lembrava de quanto tempo passamos juntos construindo a oficina de consertos de carros. Eu me contive de lembrá-la dos resultados de passar tanto tempo juntos. Outro mês se passou antes de qualquer outra coisa acontecer, e esse foi o começo do fim. Voltei do meu final de semana na casa de Bella, e entrei no quarto para desempacotar a bolsa que trouxe comigo. Percebi que a roupa de cama havia sido trocada, o que me pareceu estranho, já que só trocávamos na sexta-feira, antes de eu sair. Quando olhei na cesta de roupas sujas, não havia lençóis sujos, o que também era estranho, já que eu geralmente lavava a roupa no domingo para me preparar para a semana seguinte. Minha mente imediatamente saltou para uma conclusão que eu não queria pensar. Voltei para a sala de estar, onde Stephanie estava sentada,
mexendo em mais papéis. Então, como foi o seu final de semana? Eu perguntei, suavemente. Ok. Ela respondeu, absorta nos papéis. Papéis de novo. Eu disse, apontando para a pilha que eu tinha certeza de que não estava ali na sexta-feira. Sim. Ela respondeu distraidamente. Danforth trouxe eles. Senti minha raiva começar a subir, mas eu a sufoquei. Só porque ela disse que ele estava ali e porque a cama tinha sido trocada, não significava o que eu pensava. Eu precisava de muito mais provas, se fosse acusá-la de traição. Por que eu nunca conheci o Danforth? Eu perguntei. Ela levantou os olhos para mim. Ele é um parceiro de negócios. Por que você quer conhecê-lo? Eu só pensei que seria legal se todos nós nos encontrássemos. Que tal convidá-lo e a esposa dele para o jantar uma noite? Ah, ele não é casado, ela disse. Mas talvez você tenha razão. Que tal na próxima sexta-feira? Fizemos uma reserva para as 19 horas. Stephanie me contou. Encontre-me lá, porque eu preciso ir para casa, tomar um banho e trocar de roupa. Vou direto do novo escritório. Quando cheguei, eles já estavam sentados à mesa, conversando. Percebi que já havia encontrado esse cara antes. Ele era o idiota que pediu Stephanie em dança alguns meses atrás. Ambos se levantaram quando me aproximei e Stephanie nos apresentou. Ele estendeu a mão, mas a expressão no rosto dele não era nada acolhedora. Estava entre um ar de autossuficiência e desgosto. Fingi não perceber sua mão, beijei Stephanie na bochecha e acenei para ele enquanto me sentava. A refeição foi dolorosa para mim. Depois dos primeiros minutos, eles começaram a falar sobre negócios e basicamente me ignoraram a noite toda. Depois do prato principal, me levantei, me desculpei e saí do restaurante, indo para casa. Não sei a que horas Stephanie chegou em casa. Esperava que ela me acordasse com uma discussão, mas quando acordei na manhã seguinte, ela estava dormindo na cama, o mais distante de mim possível. Decidi que precisava conversar com alguém. A pessoa óbvia era Bella. Não era o meu dia de folga, mas não achei que ela se importaria. Então, fui até a oficina, deixei instruções para os rapazes lá, dizendo que eu tinha alguns compromissos para resolver, e segui para Columbus. Quando cheguei, Jonathan estava cortando a grama da frente e me olhou com uma expressão curiosa. Seu relógio está adiantado. Você chegou uma semana antes. Ele riu. Bella viu meu caminhão chegando e saiu. Ela olhou para o meu rosto e disse, Jonathan, leva o Simon até a casa. Eu vou levar as crianças para Mari e volto em meia hora. Jonathan nos olhou e fez um gesto, me levando para um local tranquilo e me entregando um copo com líquido âmbar. Você quer falar agora ou esperar pela Bella? Ele perguntou. Não tenho certeza sobre algumas coisas que preciso falar. Respondi. Olha, ele disse, nem Bella nem eu somos ingênuos. Ambos já fomos casados e temos filhos. Além disso, não se esqueça do que eu faço para viver. Bella participa de todas as minhas conversas sobre divórcio, então ela já ouviu muitas coisas que fariam até uma mulher de virtude fácil corar. Mas ela é minha irmã. Eu disse, isso significa que ela te ama e não vai te julgar. Não estou dizendo que você não vai apanhar se achar que merece. Ele acrescentou, sorrindo ligeiramente. Ela te bate? Eu perguntei. De alguma forma aquilo não parecia certo. As coisas estavam diferentes agora do que eram na minha época, e a ideia de Bella bater no marido ou em um dos filhos dela era bastante inquietante. Não, ele respondeu, ela guarda isso para você. Ela nunca levantou a voz em raiva para mim. Ela consegue fazer as crianças dançarem na palma da mão. Eu sei que deveria ser o contrário, mas elas adoram ela, assim como eu. Eu sorri para ele. Então, eu tentei tomar um gole do líquido âmbar no copo. Ardeu. Eu tossi e meus olhos lacrimejaram. Que diabos é isso? Eu perguntei, tossindo ainda mais. Isso, meu amigo, é um malte de 12 anos. É um gosto adquirido. Desculpe, mas acho que não vou comprar isso tão cedo. Você tem cerveja? Ele riu e foi até a cozinha pegar uma cerveja para mim. Ele colocou a caneca na mesa, e em seguida, colocou a garrafa ao lado. Nesse momento, Bella já havia retornado e entrou na sala. Ela se sentou em frente a mim, e me olhou fixamente. Ok, me conte. Foi tudo o que ela disse. Eu contei tudo. Foi incrivelmente bom colocar tudo para fora. Achei que me sentiria envergonhado contando a ele sobre as mudanças em nossa vida íntima, mas comecei a falar e não consegui parar. Se me perguntassem, tudo simplesmente saía. Posso perguntar? Disse Bella, suavemente, quando terminei minha história. Ela foi a sua primeira? Eu abaixei a cabeça, envergonhado, mas acenei com a cabeça. O que você vai fazer? Perguntou Jonathan. Você ainda não sabe ao certo o que está acontecendo entre esse tal de Danforth e a Stephanie? Eu olhei para ele, surpreso. Ele me deu o diagnóstico, Bella disse. Acho que você está pensando em se divorciar, o que significa que você precisa ativar o acordo pré-nupcial, o que significa que você precisa de provas. Jonathan assentiu. Se você acha que eles estavam tendo algo íntimo no seu quarto, a maneira mais fácil de descobrir é instalar uma câmera de vigilância lá. Ele se levantou e foi até o escritório. Voltou com um pequeno dispositivo. Esconda isso em algum lugar com uma boa visão do quarto. Ele é ativado por movimento e grava até 72 horas de vídeo no cartão SD incluso. Acho que o momento mais lógico para eles fazerem coisas erradas é quando você não está em casa. Então talvez você consiga a prova que precisa no próximo final de semana. E mais uma coisa, Bella acrescentou. Lembre-se que eu te conheço. Simon.
Não se envolva em nenhum conflito físico com nenhum deles. Jonathan olhou para nós. Ele nunca me tinha visto nem um pouco irritado, então aquilo surpreendeu. Simon tinha problemas de raiva quando era criança, explicou Bella. Ele não tem esse problema mais, mas algo assim pode fazer ele despertar de novo. Ela está certa, disse Jonathan. Se você brigar com ele, provavelmente vai acabar na prisão e perder tudo. Faça tudo certo, e você sairá dessa situação com os danos aceitáveis. Eu assenti para eles. Então Jonathan me mostrou em detalhes como configurar e testar a câmera antes de eu levá-la para casa. Felizmente, eu instalei a câmera assim que cheguei em casa. A configurei no quarto enquanto Stephanie estava no trabalho e testei. Ela funcionou perfeitamente e estava completamente invisível, a não ser que soubesse o que procurar. Depois, fui para a oficina para as últimas horas antes do fechamento. Quando cheguei em casa, Stephanie estava me esperando na sala de estar. Vá tomar um banho e depois vem aqui. Precisamos conversar, ela disse. Eu não estava com pressa de tomar banho. Não queria começar essa conversa, e gostaria de ter mais uma câmera para colocar na sala de estar. Decidi abrir um aplicativo de vídeo no meu celular, para capturar algo caso ela fosse confessar alguma coisa naquela noite. Quando me aproximei da sala de estar, ouvi vozes e vi que Danforth já havia chegado enquanto eu estava no banho. Eles estavam sentados no sofá de costas para mim. Coloquei o celular discretamente no aparador, na esperança de que não fosse percebido. Caminhei pela sala de estar e me sentei na cadeira em frente ao casal. Stephanie colocou uma cerveja em frente à minha cadeira. Eu peguei e dei um longo gole. Sentia que precisaria disso. Simon, Stephanie disse, o que você fez ontem à noite foi incrivelmente grosseiro. Acho que você deve pedir desculpas ao Danforth. É verdade, eu disse, com a voz calma. Eu não entendo porque você claramente não precisava de mim ali. Por que eu deveria ficar? Foi você quem insistiu para convidá-lo para o jantar. Ela insistiu. Por que você saiu assim? Perguntou Stephanie. Danforth simplesmente me olhou com uma expressão arrogante no rosto. Talvez porque eu não queria mais passar a noite com o amante da minha esposa, eu disse, sem levantar a voz. Parecia que eu havia atingido um ponto sensível. Eu sabia sobre eles, mas eles não sabiam que eu sabia, e isso mudou tudo. Finalmente, ele entendeu. Isso levou um bom tempo, disse Danforth. Eu confiei em você, e você traiu tudo o que tínhamos. Agora, acabou entre nós. Oh, não, disse Danforth. Estamos longe de terminar. Você vê, Stephanie e eu temos um acordo. Eu preciso de um parceiro de negócios. Eu não entendo o que isso tem a ver comigo, eu disse. Porque minha esposa vai me divorciar, e eu vou perder o acesso a todo o dinheiro dela, disse ele. E além disso, é muito divertido humilhar um perdedor como você. Eu pensei que você não era casado, eu disse, olhando para Stephanie. Ela riu. Você acha que teria trazido ela aqui para vê-lo e a mim juntos? Então você fez isso com Mike também, eu perguntei. No final das contas, Mike era um bom rapaz. Eu tive que persuadi-lo, mas no final ele se acalmou, igual a você. Ele disse. Não há necessidade de fazer um grande alarde, disse Stephanie. Se você colaborar, podemos continuar como está. Fazer pequenas mudanças no quarto e ninguém precisa saber. Eu saberei, eu disse, e a esposa dele saberá, porque eu vou contar para ela. Você fará o que mandaram. Ele rosnou. Eu tomei outro gole longo da minha cerveja, lutando contra a vontade de quebrar a garrafa na cabeça dele. Acho que já deu, eu disse. Vou pegar minhas coisas e sair. Vou dar um oi para sua esposa quando eu a encontrar. Stephanie, vou pedir para o Jonathan entrar em contato com seu advogado. Senti uma onda de tontura me atingir. Os acontecimentos passaram pela minha cabeça novamente. Tentei me levantar, mas imediatamente perdi a consciência. Então, ouvi vozes. Maldição. Steph, quanto você deu a ele? Perguntou Danforth. A mesma quantidade que usamos no Mike. Ela respondeu. Não é nem perto de tão forte. Você vai ter sorte se ele não se envenenar. Ah, ele vai ficar bem. Talvez precise de um pouco mais de tempo para se recuperar. Só isso. Senti uma mão no meu pescoço, tentando encontrar meu pulso. Eu acho que você está certo. Eu preciso de uma cerveja, disse Danforth. Eles saíram da sala. Demorou um pouco para eu voltar à consciência. Minha cabeça estava latejando e eu estava exausto. Verifiquei as cordas. Não conseguia mexê-las. Tentei balançar a cadeira, mas era uma cadeira antiga e sólida, que também não se movia. Olhei ao redor da sala, e olhei para o lugar onde eu havia instalado a câmera. Consegui vê-la, o que me deu alívio. Se eles não me matassem, o que eu duvidava, eu teria todas as provas que precisava. Talvez eu tivesse que assistir a uma noite com Stephanie, mas como já estava divorciado dela, na minha cabeça, eu conseguiria lidar com isso. Não entendia por que eles precisavam de mim. Ela poderia estar com ele sem que a esposa soubesse, e sem minha presença. Me parecia que eles só queriam exercer poder. Precisavam de alguém para dominar na relação. Eles eram doentes da cabeça. Acordei com a maior dor de cabeça de todas. A sala estava escura, e eu ouvi batidas regulares. Sendo o gênio que sou, deduzi que estava em um hospital. Quando tentei levantar a mão, percebi que estava algemada à beira da cama. Isso não era bom. Uma figura apareceu no meu campo de visão. Bella. Bem, finalmente, ela disse, já estava na hora de você acordar. Eu, meio atordoado, murmurei. Ah, eu.
Ela trouxe pedaços de gelo para os meus lábios, e eu suguei imediatamente, aliviando minha garganta. Pedi por mais um e ela atendeu. Quanto tempo eu estive aqui? Eu perguntei. 3 dias. Ela respondeu. O que aconteceu? Eu perguntei. Isso é o que estamos esperando para te perguntar. Ela disse. A história que sua esposa e o amante contaram à polícia é pura fantasia, mas eles alegam que você os atacou. Então você está sob prisão até resolverem isso. Meu telefone deve estar na sala de estar da casa, e a câmera que o Jonathan me deu está na prateleira superior da penteadeira no quarto. Você acha que consegue pegar? Eu perguntei. Ela assentiu. Vou pegar. Você vai precisar de roupas. Stephanie está fazendo a guarda lá fora. É um espetáculo. A esposa dele está aqui, exigindo saber o que aconteceu. Ela riu. O que eles disseram que aconteceu? Eu perguntei. Disseram que você chegou em casa e os encontrou na cama juntos. Você atacou ele. Ela riu um pouco. Eu sabia que você era selvagem, mas não pensei que fosse capaz de algo assim. Oh, mas as circunstâncias eram completamente diferentes. Eu disse. Eles retiraram meu sangue quando cheguei. Eu perguntei. Ela assentiu. Jonathan insiste que você deve ser testado para substâncias ilegais e para retirar essas coisas da sua casa. Ela disse. Nesse momento, a enfermeira entrou e disse a Bella que eu estava muito nervoso e precisava descansar. Ela pressionou um botão no dispositivo ao lado da cama, e novamente, senti um sono pesado tomando conta de mim. Fui despertado por alguém levantando minha mão. Olhando para baixo, vi um homem uniformizado que estava retirando as algemas. O que foi? Eu disse, surpreso. Calma, Simon. Ele disse. Eu só precisei tirá-las. Sua irmã pegou seu telefone e a câmera da casa. Jonathan nos mostrou as provas. Você não está mais sob prisão. Ele sorriu de forma sombria. Quanto aos outros 2, tem um novo uso para eles. Ele disse, girando-os no dedo. Demorou quase 2 semanas até que eu conseguisse dormir direito. Estava sentado na cama esperando por Jonathan e Bella, quando alguém bateu na porta. Lá estava uma mulher bonita, provavelmente uns 30 anos de idade. Olá, eu disse. Olá. Ela respondeu. Meu nome é Lily Evans. Sou esposa de Danforth Evans. Posso entrar? Não sei. Eu comecei. Por favor. Ela disse. Não estou aqui para te causar problemas ou mal. Só queria conversar. Apontei para uma cadeira ao lado da cama, e ela se sentou. Eu finalmente ouvi a verdade sobre o que aconteceu. Ela disse. Sinto muito que ele tenha te feito passar por isso. Olhei para ela, me perguntando por que ela havia vindo. Será que ela realmente veio pedir clemência pelo marido? Será que ela diria que ele é um bom homem, e que as crianças precisam de um pai? Bem, se fosse isso, ela estava fora de cogitação. Eu queria expor aquele idiota. Eu disse. Desculpe pela rudeza, mas por que você está aqui? Ela me olhou, e tenho certeza, leu minha mente. Você acha que eu vim aqui para falar em defesa dele? Ela perguntou. Isso não poderia estar mais distante da verdade. Eu estou aqui para me defender. Não entendo. Eu disse. Seu cunhado me disse que ele pretende buscar uma compensação significativa de Danforth pelo que ele fez a você, mas o problema é que Danforth não tem nada. Após o divórcio, que por sinal já foi protocolado, ele será sortudo se sair com a própria pele. Mas, como nós estávamos casados no momento do ataque, a ação judicial será movida contra nós como um casal. Mais precisamente, contra mim. Não me entenda mal. Ela disse. Eu tenho dinheiro, não uma fortuna, mas o suficiente para viver uma vida razoável e criar meus filhos. Mas se você tirar isso de mim, estará punindo a mim e aos meus filhos por algo que não fizemos. Não vai ser pior para ele, mas vai ser pior para nós. Por favor, nós não fizemos nada contra você. Por favor, não nos puna pelos crimes dele. Ela começou a chorar e eu queria abraçá-la e confortá-la, mas naquele momento Jonathan e Bella entraram na sala. Jonathan franziu a testa quando viu Lily sentada ao meu lado. Você não deveria estar aqui. Ele disse. Por favor, saia. Resmungando, ela assentiu, levantou-se e saiu. Olhou para trás de forma implorante enquanto passava pela porta. Isso é verdade? Eu perguntei a Jonathan. Eu preciso de mais informações. Eu estou processando ela e os filhos dela por tudo que essa porcaria fez comigo e com Stephanie. Eu ia falar com você sobre a possibilidade de entrar com ações civis contra ambos. Ele respondeu. A esposa dele tem algo a ver com isso? Ela sabia disso? Eu perguntei. Ele balançou a cabeça. Não. Sabemos que ele disse a ela que estava abrindo um novo negócio na cidade. Ela disse que o financiaria parcialmente, se ele encontrasse outros parceiros. Ela poderia tê-lo financiado integralmente, mas tentou forçá-lo a fazer algo por conta própria. É verdade que ela pediu o divórcio? Eu perguntei. Ele assentiu. Pelo que dizem os documentos, ele sairá com nada. Então, por que estamos indo atrás dela e dos filhos dela? Eles não têm nada a ver com isso. Eu falei. Bella pensou que você diria isso, mas eu precisei registrar um interesse antes de entrar com um pedido de divórcio. Caso contrário, não haveria nada contra o que agir. Eu entendo que você não quer processá-la. Ele disse. Eu balancei a cabeça. Não vou tirar comida da boca das crianças. A propósito, como estão as coisas com a Stephanie na oficina de concertos? Bem, ele disse, com a prova de que o contrato de casamento entra em vigor,
Isso significa que você ficará com tudo o que possui atualmente, que são 55% das ações da oficina, além de todas as suas economias. Obviamente, também buscaremos uma compensação, mas não acho que conseguiremos muito do fundo fiduciário dela. Parece que está bloqueado. Os únicos ativos dela, fora disso, são a casa, a parte dela na oficina e a parte dela no negócio financeiro que ela iniciou com o amante. Eu acredito que ela possui 60% das ações. Isso é um negócio viável? Eu perguntei. Seria viável com as pessoas certas. Se eu fosse o dono, contrataria alguém para administrá-lo e deixaria essa pessoa desenvolver o negócio, com a opção de comprá-lo conforme fosse avançando. Ele respondeu: ok, eu definitivamente quero essa oficina. Realisticamente, acho que podemos esperar obter ambos os negócios e um valor em ações da casa. Ele disse: vamos fazer isso. Mas não vá atrás de Lily. Com a ajuda das provas em vídeo e do meu depoimento, Danforth Evans foi indiciado. Ele foi condenado a 15 anos. Stephanie recebeu a mesma pena, 10 anos. O divórcio ocorreu 6 meses depois, e seus advogados concordaram em transferir a parte dela em ambos os negócios e pagar 50% do valor da casa. Jonathan disse que essa foi a melhor oferta que poderíamos obter, e eu concordei. Uma tarde, encontrei Jonathan e lhe disse que precisava encontrar uma maneira de pagar por todo o trabalho dele. Uma olhada rápida no contrato é uma coisa, mas ele passou um tempo significativo em meu nome, e sendo um homem só, não poderia gastar esse tempo ganhando dinheiro. Ele se inclinou e me convidou a fazer o mesmo. Eu fiz isso e ele me deu um tapa na cabeça, sorrindo. Bella me disse que você faria isso, e me disse o que fazer quando você o fizesse. Eu esfreguei a cabeça tristemente. Minha irmã bate mais forte que você, eu disse. Um mês depois, os papéis de transferência dos ativos da empresa de Stephanie finalmente chegaram, e eu decidi ir ver esse negócio financeiro, e ver se havia algo de bom lá que pudesse ser aproveitado. Disseram-me que o negócio emprega várias pessoas, mas não produz resultados inspiradores. Quando abri a porta, vi um homem de nariz a nariz com Lily Evans, gritando na cara dela: beije o meu quinto lugar. Ele gritou: você pode ter uma participação nesse negócio, mas sou eu quem mantém à tona. Até o sócio sênior chegar e me disser o contrário, vou administrar este escritório do meu jeito. Bom dia, eu disse. Ele se virou para me encarar. Quem diabos é você? Ele perguntou. Bem, eu poderia ser um cliente potencial com um portfólio de $1 milhão para investir, mas acho que vou levar meus negócios para outro lugar, eu disse. Ele me olhou de cima a baixo. Como eu tinha acabado de sair da oficina de concertos, ainda estava usando macacão, embora limpo, mas ainda assim um macacão. Bobagem. Você tem $1 milhão? Ele perguntou, zombando. Não acho que você deva gritar com as pessoas assim. Eu remarquei. Especialmente com uma mulher. Ele levantou uma sobrancelha. Mas Lily deu uma risadinha. Eu não recomendaria isso. Ela disse. Não acabou muito bem para o Danforth. Ele empalideceu e olhou dela para mim. Você é o cara aqui? Sou o dono de 60% deste negócio, eu disse, o que, como você tão elegantemente colocou, me torna um sócio sênior. O que significa que você foi demitido. Demitido? Você não pode me demitir, ele disse. Esse negócio vai falir em um dia. Eu dei de ombros. Eu não me importo, eu disse. Eu não preciso disso. Apontei para Lily. Ela não precisa disso. As únicas pessoas que vão sofrer por você ser um completo idiota. Eu pausei. Lily terminou. São os empregados. Eu também. Disse uma voz triste atrás de mim. Virei-me e vi uma jovem sentada na recepção. Desculpe, eu disse, não te vi aí. Quem é você? Eu não sou ninguém, e agora, aparentemente, estou desempregada. Ela disse, e uma lágrima escorreu pela sua bochecha. Parece que vou ter que ser garçonete de novo. O que você está fazendo aqui? Eu perguntei. Atendo telefonemas, abro correios, faço café. Ela disse, não é muito, mas as horas e o salário são melhores do que ser garçonete, e significa que posso ficar em casa com minha filha à noite. Eu franzi os lábios. Ok, fique aqui um minuto. Virei-me para o cara irritante. Você, saia. Ele ficou pálido por um momento, e começou a protestar. Eu sorri. Acho que isso resolve tudo. Ele saiu e eu fechei e tranquei a porta atrás dele. Lily, você e eu. Eu olhei para a garota. Mônica. Ela disse. Mônica. Eu continuei. Precisamos conversar. Primeiro, eu disse, olhando para Mônica, onde está aquele café de que você estava falando? Ela começou a se levantar. Não, não. Eu disse, só aponte, eu vou trazer. Ela apontou para a cafeteira no outro lado do escritório. Lily, eu perguntei, só preto para mim, Mônica, creme e açúcar, por favor. Com o café em mãos, sentei-me com as mulheres. Então, eu disse, eu sei os percentuais, mas quanto temos em dólares? O valor do negócio é cerca de $250 mil, o que significa que a sua parte é cerca de $150 mil. Lily disse, o que acontece se nós apenas sairmos? Além de perder a parte, eu perguntei. Não podemos simplesmente sair. Temos clientes. Nossa solução seria vender o negócio para outros corretores. Ela disse. Eu fiz minha pesquisa quando descobri sobre isso, e poderíamos ter vendido rapidamente e recuperado a maior parte, se não todo o nosso dinheiro. E os escritórios aqui? Eu perguntei. Estão alugados por 1 ano e já foram pagos. Eles ficarão vazios até o fim do contrato de aluguel.
ela respondeu. Então, é tudo simples, vender e sair, eu perguntei. Se é isso que você quer fazer, ela disse. Você tem outra opção, eu perguntei. Poderíamos tentar contratar alguém para administrar o escritório, ela sugeriu. O que você sabe sobre planejamento financeiro? Eu perguntei. Um pouco, ela respondeu, balançando a cabeça. Eu também, sou mecânico. Não podemos simplesmente nos colocar em outra situação igual, eu disse, apontando para a porta por onde ele saiu. Se ao menos, eu disse, virando-me para Mônica. Você consegue fazer isso? Ela sorriu tristemente e balançou a cabeça. Eu faço agendamentos, atendo telefonemas e faço café. Eu assenti. Então está decidido. A partir de agora, vamos fechar o escritório. Você disse que tem compradores em potencial. Eu perguntei. Lily assentiu. Você poderia providenciar isso, por favor, eu pedi. Ela assentiu novamente. Eu te devo isso, pelo menos. Nunca pude te agradecer por retirar o processo contra nós. Eu nunca tive uma reclamação contra você, eu disse. Era um processo contra o G. Com licença, seu ex-marido. Você e seus filhos não fizeram nada contra mim. Eu sorri. É isso mesmo, mas eu ficarei feliz em organizar a venda. Avisarei quando os contratos estiverem prontos, para que seu advogado possa revisá-los. Virei-me para Mônica. Agora você, eu disse. Não vai dar uma volta comigo? Ela olhou de mim para Lily. Ok, ela disse, nervosa. Era apenas uma viagem de 10 minutos até a oficina. Levei-a até a mesa do escritório, o caderno, o telefone, a cafeteira. Apontei para cada item. Se você estiver interessada, isso não é uma instituição financeira muito poderosa, mas é um trabalho honesto e regular. Você pode ficar em casa com sua filha à noite. O salário será o mesmo que você recebia no seu emprego anterior, com um aumento de 10%. Ah, você sabe dirigir um carro? Eu perguntei. Eu não tenho carro, mas tenho carteira de motorista. Ela respondeu. Ótimo. Você pode precisar viajar para buscar peças, ou pegar e deixar clientes cujos carros estão sendo consertados. Temos uma van que usamos para as peças, e um carro para os clientes. Obviamente, não faz sentido deixar o carro na oficina durante a noite. Então você pode levar a van para casa e usá-la, desde que a mantenha limpa. Ela olhou ao redor do escritório. Quando eu começo? Ela perguntou, sorrindo. Você já está atrasada. Não é o melhor começo para o primeiro dia, eu disse, sorrindo para suavizar as palavras. Mônica e eu quase imediatamente encontramos um idioma comum. Ela era um ano mais nova que eu, e sua filha Bethany era uma alegria absoluta. Eu sugeri que, nos dias em que a mãe não pudesse cuidar de Bethany, ela poderia trazê-la para a loja. Ela poderia sentar com a mãe no escritório, assistir algo no tablet, e também acompanhar a mãe para comprar peças ou até mesmo pegar e deixar clientes. Os moradores da cidade não se importavam de ter a criança sentada em uma cadeira de carro atrás deles, quando eram levados para ou da loja. Uma vez que estabelecemos o precedente, isso se tornou a norma, e todo dia Bethany acompanhava a mãe ao trabalho. Tínhamos o cuidado de mantê-la longe da oficina, que é um lugar perigoso, mas o escritório era bem seguro e ainda muito mais limpo, graças aos esforços de Mônica. Após meses de rodeios, eu estava ganhando coragem para convidá-la para sair, quando Bethany, de forma infantil, me colocou à prova. Eu precisei sair da cidade para um evento de carros de 2 dias. Eu estava procurando uma peça específica para um carro antigo, e fui informado de forma confiável que poderia haver alguém no evento que pudesse me ajudar. Mas voltei desapontado, pois ele não tinha o que eu precisava. Eu voltei para a loja no meio da manhã, e fui ao escritório contar para Mônica que eu tinha voltado. Bethany levantou a cabeça quando entrei no escritório, e com um grito de papai, correu para me abraçar. Mônica congelou, como um cervo diante de faróis. Eu devo dizer que também fiquei surpreso, mas peguei o pacotinho que precisava de atenção e o levei de volta para a mãe dela. Desculpe, Mônica, ela disse. Não sei de onde isso veio. Eu ri baixinho. Acho que isso é uma dica, eu disse. Ela está me dizendo que é hora de eu sair da minha zona de conforto e convidar a mãe dela para sair. Mônica corou, mas me olhou calmamente. Então, você vai? Ela perguntou. Eu acho que sim, mas não sei para onde ela gostaria de ir em um encontro. Você tem alguma ideia? Um filme, ela sugeriu. Eu sorri internamente, lembrando do meu primeiro encontro com Stephanie, mas não deixei transparecer. Apesar do passado, o encontro foi bem e quase um ano depois. Bethany foi uma das damas de honra no casamento de Mônica e eu. Outros 2 acontecimentos notáveis ocorreram cerca de 3 meses depois que Mônica e eu começamos a namorar. O xerife veio me visitar. Aparentemente, o companheiro de cela de Danforth disse às autoridades que Danforth admitiu para ele que a morte de Mike não foi acidental. Eles iam exumar o corpo e investigar se as palavras do prisioneiro eram verdadeiras. Se fosse, Danforth e Stephanie enfrentariam acusações muito sérias. Outro incidente aconteceu na semana seguinte. Mônica, Bethany e eu fomos ver Bella, Jonathan e seus filhos. Em algum momento durante o fim de semana, eu disse algo errado e Bella me deu um tapa na cabeça. Eu ia rir disso, mas Mônica não gostou. Essa é a última vez que você toca no meu homem, ela disse friamente para Bella. Eu abri a boca para falar, mas Jonathan me olhou e fez um sinal com a cabeça, indicando que eu deveria ficar fora disso. Bella e Mônica se encararam como gatas prontas para brigar. Então, inacreditavelmente, Bella recuou. Você está certa.
Ela disse para Mônica. Esse não é mais o meu lugar. Havia tristeza em sua voz. Mônica a abraçou. Está tudo bem. Agora eu vou cuidar dele. Ela disse suavemente. Eu percebi que até aquele momento, Bela vinha agindo no lugar da minha mãe, um papel que ela havia assumido depois da morte da mãe. Cuide dele, Mônica. Ela disse gentilmente, colocando a mão na sua bochecha. Ele merece. E esse foi o relato do Reddit de hoje. O que você achou? Deixe-me saber nos comentários. Você sabia que é possível economizar dinheiro, mesmo ganhando apenas R$ 2.000 por mês? Parece difícil, mas existe um método que pode ajudar homens como você a organizarem suas finanças e começarem a construir um futuro mais seguro. Eu vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado para você conferir. Não perca essa oportunidade de mudar sua vida financeira hoje mesmo. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Se gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e confira também os vídeos a seguir.